Antes de adentrarmos na ordem do dia, está franqueada a palavra. Assim, não tendo quem queira utilizá-la, com a relatoria da conselheira Ana Raquel. Senhor presidente, não tem processo pautado para essa sessão. Sendo assim, com a palavra, o conselheiro Alberto Pires. Senhor presidente, senhora conselheira substituta, membro do Ministério Público, todos que nos assistem, venho relatar aqui, inicialmente, 4 processos relativos que nós chamamos com contas, em princípio, que seria pela sanção pecuniária, mas que eu relatarei todos pela prescrição em função do decorrer do tempo. Trata-se do processo, primeiro, 14024 de 2006, responsável o senhor Bruno Gustavo Araújo Loureiro, gestor da Prefeitura Municipal de Japaratinga, exercício 2006. Descumprimento do calendário das obrigações por envio intempestivo do contrato celebrado em julho de 2006. O contrato firmado com a Prêmio Construções LTDA. O segundo processo é o 7.738 de 2010. Trata do gestor, senhor Luiz Otávio Gomes, gestor da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, exercício 2009. Também o envio intempestivo do contrato celebrado em setembro de 2010 com a Best Layout Empreendimentos e Participações LTDA. O terceiro processo trata-se do 3.177 de 2010. Gestor, senhor Benedito Pontes de Santos, gestor da Prefeitura Municipal de Joaquim Gomes, exercício 2009. Ele fez um envio intempestivo do contrato número 01/2009, firmado com a MZ Bernardi ME. E o quarto processo trata-se do processo 17650 de 2011. Do responsável, o senhor Carlos Abraão Gomes de Moura, gestor da Prefeitura Municipal de Paripueira, exercício 2010. Fez um envio intempestivo do relatório resumido da execução orçamentária do 4º bimestre de 2010. E todos esses processos tiveram parecer ou despacho do Ministério Público solicitando a citação dos respectivos gestores. Essa citação nunca foi realizada. Então, diante disso, voto aqui pela prescrição quinquenal, de acordo com já a jurisprudência desta Corte, por maioria. É assim como eu voto, senhor presidente. Com a palavra, o órgão ministerial. Senhor presidente, a respeito dessa prescrição, eu acho que a prescrição ela incide por vários motivos a decisão do Supremo, e que mais respeita a posição de Vossa Excelência, que entende que não. No entanto, a quantidade de processos que desaguam na prescrição aqui é uma coisa extraordinária, né? Então, ainda que a tese da prescrição fosse totalmente unânime, a maioria dos processos de FUNCONTAS desaguam na prescrição, ou seja, tem algo muito errado acontecendo na tramitação deste processo. Então, senhor presidente, com essas ponderações, eu opino pela prescrição. Em discussão e votação, eu queria só um esclarecimento do relator. Conselheiro, esses processos, quando o senhor fala da questão da citação, mas por desencargo de consciência, as multas em nenhum deles chegou a ser aplicada pelo Tribunal de Contas. Não. Obrigado, excelência. Em votação, a conselheira Ana Raquel, por gentileza. Eu tenho um posicionamento a respeito do tema, tendo em vista um instrumento que se utiliza como fundamento para reconhecer a prescrição
seja em qual modalidade for, eu entendo, principalmente nesses processos, na busca da potencial punição, não se trataria efetivamente de prescrição. Acredito que tecnicamente seria a decadência, mas até por não existir instrumento específico a tratar de ambos os temas, assim, de uma forma ampla, levando em conta a atividade do Tribunal de Contas, que a rigor não detém esta competência constitucional de poder de polícia, mas situação, inclusive, acho que anômala a atividade das Cortes de Contas. Como já manifestei, inclusive, na sessão de ontem no plenário, também o outro dispositivo que comumente se utiliza na prescrição de dívidas passivas estatais, que não acredito ter relação com o que a gente busca aqui no sancionamento do gestor, que isso pode vir até para ter mais segurança na cobrança, ou aumentar até o prazo de cobrança, vir a ser escrito em dívida ativa e não em dívida passiva. Que, retomando, havendo inexistência desse procedimento, aliás, desse dispositivo legal a respeito, deveríamos adotar, caso não considerada a imprescritibilidade, tendo em vista o poder potestativo, o poder jurídico do Estado, de adotarmos o prazo disposto no Código Civil, que eu entendo ser competência privativa da União para legislar a respeito. E qualquer outro ente que fosse legislar a respeito, acredito eu que não poderia utilizar outro tipo de prazo sob o risco de invasão de competência da União. Essas são as situações que me vêm assim agora em mente. Eu também aqui quero, da minha divergência, somar outras situações aqui, outros fatos, as razões que tenho aqui declinado oralmente e, maiormente, por escrito. Essa é a razão da minha divergência. Então, eu aqui proclamo o resultado. Aprovados o voto do conselheiro Alberto Pires com o voto divergente do conselheiro Anselmo. Excelência, com a palavra. Senhor presidente, continuando, trago agora um processo de aposentadoria voluntária do IPREV Maceió. Trata-se do processo 4.901 de 2010. A interessada, a senhora Tânia Cristina Nunes Simeão. Aposentadoria voluntária com provenças integrais e paridade. Observância às exigências do registro, para registro. Então, eu voto, como já houve o parecer do Ministério Público, também pelo registro. Foram seguidos todos os trâmites legais aqui nesta Corte. Então, voto no sentido de ordenar o registro, especificamente da portaria 149, de 1 de fevereiro de 2010, que concedeu a aposentadoria à senhora Tânia, da ciência ao IPREV Maceió, do registro daqui da Corte, destacando a necessidade de realizar compensação financeira caso haja contribuído para mais de um regime, determinada a evolução do processo administrativo ao IPREV Maceió e dar a publicidade para os fins de direito. É assim que eu voto, senhor presidente, neste processo. Voto ministerial para manifestação. Senhor presidente, o Ministério Público ratifica o parecer exarado nos autos e opina pelo registro do ato de aposentadoria. Em discussão e votação, conselheira Ana Raquel. Acompanho o voto do relator, senhor presidente. Também acompanho. Aprovado. Excelência. Senhor presidente, dando continuidade, trago agora um último processo da relatoria de hoje. Trata-se do processo 17442 de 2012, de uma representação do Ministério Público de Contas, em razão do gestor, então gestor do município de Arapiraca, o senhor José Luciano Barbosa da Silva, do exercício de 2012. Faço, inclusive, até um preâmbulo aqui,
que trata de representação e, normalmente, a representação tem urgência. Inclusive, esse processo tinha aqui na sua petição, na capa da petição, urgente de justiça imediata. Contudo, só recebemos esse processo há cerca de 2 meses, né? Não obstante tivesse aqui. Então, vamos lá. Visto relatado e discutido... Desculpe, senhor. Trata do presente processo de representação proposta pelo Ministério Público de Contas através da peça subscrita pelo Dr. Rodrigo Siqueira Cavalcante, à época, titular da 6ª Procuradoria de Contas, protocolizado em razão das irregularidades verificadas no edital do pregão 004-2012, com fulcro na contratação de empresa destinada a realizar serviço de consultoria arquivista, gestão documental e tecnologia da informação para revitalização, modernização e expurgo do arquivo de convênios 2005-2012, ativo da Prefeitura Municipal de Arapiraca, estimado em 1 milhão de documentos, executando, nas instalações da contratante, o diagnóstico, planejamento, organização de arquivos, coleta, tratamento, preparação para digitalização, indexação, armazenamento e virtualização, incluindo o fornecimento de uma solução de software integrado de gerenciamento de documentos em meio digital e virtual. Na peça pórtico, em apertar a síntese, foi relatado: cumpre-nos apontar os itens do instrumento convocatório que compromete o interesse público por vulnerar a segurança da licitação, o caráter competitivo do procedimento, a isonomia entre os interessados, assim como os princípios constitucionais da moralidade e impessoalidade. E apontou irregularidade nos seguintes itens: item 1 do edital e do termo de referência, item 3.6.8, item 4, item 5.1, item 5.2, item 5.4, todos do termo de referência, e item 5.5 do edital. Para tanto, foram formulados os seguintes pleitos: que fosse exercido o juízo positivo de admissibilidade pela presidência, que fosse concedida medida liminar para determinação da suspensão do processo licitatório consistente no número 004/2012, que fosse determinada a correção das imperfeições apontadas no instrumento convocatório do respectivo pregão, a submissão do processo ao Pleno, no caso agora com a mudança de competência aqui para a Câmara, o encaminhamento dos autos aos órgãos técnicos para atendimento às diligências internas necessárias e, após as diligências, citação e abertura do processo, apresentação de defesa e alegação, e o encaminhamento feito à auditoria e ao Ministério Público de Contas para que após a manifestação. É o relatório, senhor presidente. Com a palavra, o órgão ministerial. Senhor presidente, é um processo 2012, né, com pedido de cautelar, e que diante do tempo descorrido, eu acho que não tem nem mais, esse contrato nem mais existe lá. Mas vamos lá, não estou culpando o conselheiro substituto Alberto, não, viu? É o sistema como um todo que precisa de funcionar melhor. Não, o Ministério Público opina pelo recebimento da inicial, pela cautelar, muito embora aí não tenha mais sentido, mas está aqui no relatório, no parecer do Dr. Rodrigo, e que o processo seja apurado para apurar essas eventuais irregularidades. Vossa Excelência, com a palavra. Senhor presidente, peço licença para pular a competência e admissibilidade. Aliás, a admissibilidade já foi feita de acordo pela presidência e agora trago aquela preliminar, né, e trago aqui para a Câmara, uma vez que uma mudança da competência do que era do Pleno aqui para esta Câmara. Então, da fundamentação. Empenho em relacionar as falhas técnicas apontadas pelo Parquet de Contas, verificadas no procedimento licitatório que teve como objeto a contratação de consultoria arquivista, gestão documental e tecnologia da informação para revitalização, modernização e expurgo do arquivo de convênios 2005-2012 da Prefeitura Municipal de Arapiraca. Quanto ao item 1, de acordo com a representação, não foi feita precisa dimensão quantitativa do objeto licitado. Quanto ao item 3.6.8, ele inclui a microfilmagem de documentos, serviço não previsto na descrição do objeto.
Quanto ao item 4, há uma dissonância do termo inicial do prazo de vigência dos serviços, 40 dias, com o constante na cláusula 10ª e 3ª da minuta do contrato, ou seja, há uma dissonância entre o termo de referência e a minuta de contrato, bem como o prazo estabelecido incompatível com o serviço licitado. Já no item 5.1, exigência de 2 atestados de capacidade técnica que pode ter restringido a competição. No item 5.2, exigência de que a visita técnica fosse feita por profissional submetido ao regime seletista. E parece irrazoável. O item 5.4 exige que seja apresentada documentação de propriedade dos equipamentos utilizados, para o serviço. Também parece razoável, porque hoje na economia pode ser locado, enfim, tem diversas formas, cedido, tem uma série de formas de se fazer a utilização disso. E, finalmente, quanto ao item 5.5, a apresentação de certificado ou protocolo de registro de software de visualização dos documentos digitalizados no INPI em nome da proponente. Então, já é sabido que a legislação brasileira erigiu a obrigatória de licitar, apenas com as exceções, O Supremo Tribunal Federal já se manifestou a respeito disso e verifico que a existência de indícios que levem à atuação dessa Corte no sentido de apurar o que ocorreu, possivelmente irregularidade. Quanto da medida cautelar requestada, como o próprio Ministério Público já se posicionou, decorridos mais de 6 anos, que era no sentido de suspender o pleito, já não tem mais sentido. Então, o perigo pela mora não existe mais. Então, dessa forma, não vejo fundamentação que autorize a concessão e nem a utilidade prática. E concluo, senhor presidente, senhores conselheiros, com a proposta de voto para conhecer da representação, uma vez satisfeito o requisito de admissibilidade, interferir a solicitação da medida da cautelar solicitada, determinar o sobrestamento do presente processo no gabinete do relator para que sejam realizadas as audiências de diligência que determinar, a fim de instruir o feito, citar o senhor gestor à época, Luciano Barbosa da Silva, do exercício 2012, bem como o atual gestor do município, para que, querendo, apresente manifestação /defesa no prazo de 15 dias, contado da notificação postal, em virtude dos princípios do contraditório e ampla defesa, diante das supostas irregularidades suscitadas nesta interpretação, bem como esclarecimento acerca dos fatos narrados, além da seguinte informação: esclarecer sobre a vigência do contrato e esclarecer sobre a sua execução e valor, porque, inclusive, no termo de referência não tem o valor total, apenas em documentos, Então, isso também dá uma segurança. E também dá publicidade para os fins de direito desta decisão da Câmara. É assim que o meu voto, senhor presidente. Em discussão e votação. Conselheiro, eu já tinha aqui tomado nota que ia perguntar o valor do contrato, mas Vossa Excelência já esclareceu ao final. Como vota a conselheira Ana Raquel? Eu acompanho o voto do conselheiro Alberto. Da mesma forma, também eu acompanho. Aprovado. Excelência. Senhor presidente, encerrada a pauta por hoje. Senhora conselheira, senhor conselheiro, ilustre membro do Ministério Público oficial, desculpem, junto à Corte. Excelências, tenho aqui um único processo, é o processo 8691 de 2013, trata de um processo de aplicação de sanção ao senhor, à época, secretário estadual de Fazenda, em 2012, pelo não envio das prestações de conta das unidades orçamentárias, encargos gerais do Estado, encargos financeiros do Estado com os municípios, reserva de contingência,
e também da Superintendência do Tesouro Estadual, todos do exercício de 2012, descumprindo os prazos estabelecidos no artigo 116 regimental, como na Resolução Normativa número 2 de 2003. O gestor foi citado em julho de 2013 para que em 5 dias se manifestasse a respeito. Foi encaminhada a defesa pela então secretária adjunta em exercício, declarando que não houve execução orçamentária relativa à unidade da reserva de contingência, motivo pelo qual não existiam balancetes ou demonstrativos contábeis a serem encaminhados para o tribunal. Ademais, atribuiu o atraso da remessa dos demais documentos ao suposto descuido da chefia de gabinete. O órgão ministerial manifestou-se através de despacho pela conversão em diligência, a fim de repetir a notificação, considerando que a defesa encaminhada foi por pessoa distinta da notificada, tendo em vista o caráter pessoal da multa a ser aplicada. Assim, foi enviado novamente, em 21 de fevereiro de 2014, um encaminhamento ministerial para que fosse novamente dada a oportunidade para que viesse, aí sim, a manifestação, a faculdade de manifestar-se do gestor apropriado. O interessado, então, apresentou manifestação em março de 2014. Entretanto, o teor da defesa apresentada aparentemente não guardava relação com o objeto dos autos, que era o encaminhamento da prestação de contas daquelas 4 unidades orçamentárias antes referidas. Pois fez referência ao FECOEP, apenas ao FECOEP, que não era objeto, inclusive indicando que o FECOEP não era unidade gestora, mas sim fonte de recursos. O Ministério Público novamente se manifestou pelo não acolhimento da defesa prévia e aplicação da sanção. Tendo em vista os fatos narrados, eu trago o voto no sentido de se aplicar a sanção de 400 UPFAUs devido a 4 situações diferentes de não encaminhamento de prestação de contas ao secretário de Fazenda à época e demais dispositivos de praxe, tais quais que o interessado ou sancionado, após 15 dias do trânsito em julgado da decisão, recolhe os valores a crédito do Funcontas, o alerta que, assim não procedendo, o título executivo deverá ser enviado para a competente ação de execução, remeter os autos Funcontas para as medidas de sua competência, evoluir o processo ao gabinete do relator para acompanhamento, inclusive, do pagamento da sanção e publicizar essa decisão para os seus efeitos legais. É o meu voto, senhores. Com a palavra, o órgão ministerial. Senhor presidente, o Ministério Público vai reiterar o parecer proferido nos autos, mas, desde logo, eu aviso que eu não tenho condições de opinar de uma eventual prescrição aí, posterior à confecção do parecer, porque não passou pela gente. Então, eu vou me ater ao que foi feito nos autos. Então, o Ministério Público opina pela multa, porque a defesa não conseguiu afastar a penalidade administrativa. Em discussão e votação.
Senhor presidente, Pois não, gostaria Excelência. dessa informação. Se, após a última defesa, se o processo ficou parado por mais de 3 anos em algum setor, incidindo a prescrição intercorrente. O gestor, em 25 de março de 2014, ele apresentou a defesa, mais uma defesa que não tinha nada, nenhuma relação com o objeto de que estava sendo cobrado. Posterior a isso, é que eu aqui apenas não estou vendo folhas 27 e 29. Minha assessoria, por favor, que verifique no processo 3267 as folhas 27 e 29 para ser ministerial, só para eu saber de quando foi o parecer ministerial. Está aqui. O parecer ministerial é datado de 4 de junho de 2014. Sim, Excelência. A informação, a defesa foi de março de 2014 e a última manifestação ministerial foi de junho de 2014. Ok. Então, A doutora Estela de Barros Lima Melo Cavalcante. satisfeita com a informação. Já posso passar para votar? Já Em está em discussão votação? e votação, pode. Pronto. Então, nesse sentido, senhor presidente, meu voto é no sentido da prescrição intercorrente. E como voto conselheiro Alberto Pires, Voto no mesmo sentido da conselheira, o voto divergente da conselheira Ana Raquel. proclamando o resultado, aprovado o voto divergente da conselheira Ana Raquel pela prescrição, acredito que prescrição quinquenal, não é isso? Intercorrente. Intercorrente. A prescrição intercorrente, retificando, assim vencido o relator originário e para o acordo a conselheira Ana Raquel. Excelências, com esse processo, era o único, fim da minha relatoria. Antes de encerrarmos a sessão, está novamente franqueada a palavra. Ninguém quer fazer uso, então está encerrada a sessão, convocando Vossas Excelências para a sessão ordinária da segunda Câmara Deliberativa na próxima semana. Obrigado, Excelência.